Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá tudo bem? Espero que sim. Estão estudando? Turma, segundo simulado que a gente vai fazer sobre teoria da pena, porque de fato a teoria da pena é bem grande, e quando a gente acabar esse simulado, é para você ter segurança em saber do artigo 1º até o artigo 90 do Código Penal. Então depois que acabar esse simulado, depois de acabar essa aula, pare um pouquinho, assista a segunda, né, já que essa é a primeira, pare um pouquinho, leia do artigo 1º ao artigo 90 e veja se você está sabendo. Qualquer coisa, meu Instagram tá aí, Sidney_Soares_Filho, pode tirar a dúvida, meu e-mail também tá aí e fique à vontade, estou aqui para te ajudar. Pessoal, como é que funciona? Só para a gente relembrar. Na descrição de cada vídeo tem um link. Esse link vai te levar exatamente para um formulário onde tem as 5 questões que eu respondo por vídeo. Então, em todos os vídeos tem um link, você clica no link, vai para as 5 questões, resolve ver se acertou ou errou, você recebe uma cópia das suas respostas e depois você assiste a aula para aprofundar um pouco mais o assunto. Fechou? Bora lá! Então, o simulado 10, pessoal, você bota aí o endereço de e-mail, o nome, concurso pré-atendido, só para saber o que é que eu preciso mais me focar, dependendo das pessoas que estão assistindo. E diz assim, primeira questão bem tranquila, Carlos Chagas, geralmente é letra de lei, né? E ela diz assim, estabelece a lei de execução penal que, durante a execução da pena, sobrevindo doença mental do condenado, pessoal, tanto a LEP como o Código Penal, eles estabelecem isso. O Código Penal, no artigo 42, ele estabelece que, se no curso da execução penal sobrevir doença mental, você deve ser internado em tratamento em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Isso está no artigo 41, aliás, eu falei 42, mas é 41 do Código Penal, e no artigo 108, assim como 183 da LEP. Ou seja, você foi condenado à pena privativa de liberdade, o juiz te colocou no regime fechado, você foi para a prisão, ficou lá. A prisão, aquela tensão toda, aquela questão de rebelião, a fome às vezes, porque pode ser que tenham tomado tua comida ou alguma coisa tenha acontecido contigo, sobreveio uma doença mental. Sobrevindo uma doença mental, tanto a LEP como o Código Penal, nesses artigos que eu falei, 41 do Código Penal, 108 e 183 da LEP, eles mandam que você seja internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Resposta correta, seja de casa. Engraçado, eu apliquei essa prova para meus alunos, eles acharam essa primeira a mais difícil. Letra da lei, letra do artigo 41. A segunda questão vai dizer assim, questão de defensor público. Sobre a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, é correto afirmar que, item A, a hediondez do crime não permite a determinação do regime inicial fechado para todos os casos, mas deve ser observada na determinação do regime inicial. Está falando assim, o fato do crime ser hediondo não permite a determinação do regime inicial fechado para todos os casos. É assim, realmente, essa parte aqui, ela está correta. Quando ela diz assim, que a lei dos crimes hediondos, no artigo 2º, parágrafo 2º, ela diz que regime inicial de crime hediondo vai ser o inicial fechado. Acontece, pessoal, que isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Então, não necessariamente um crime hediondo equiparado hoje vai ter inicial fechado, e a gente falou isso na aula passada, foi retrasada, no Teoria da Pena 1. Agora, a hediondez do crime deve ser observada para a determinação do regime inicial, essa aí está errado, pessoal, essa aqui não está correta. E se você quiser ver, está no HC 13.29.55, HC do Supremo 13.29.55. Então, a hediondez do crime não permite a determinação do inicial fechado para todos os casos, tá correto? Mas deve ser observado na determinação do regime inicial. Turma, a determinação do regime inicial é mais pela pena e mais pelas circunstâncias oficiais. A determinação do regime inicial de pena está no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, é onde tem parâmetros que o juiz tem para aplicar qual regime. Então lá diz assim, se não for reincidente e a pena for até 4 anos, aberto. Se não for reincidente e a pena for maior do que 4 e menor do que 8, até 8, né, igual a menor do que 8, vai ser semiaberto. Reincidente ou pena maior do que 8, vai ser o fechado. Agora isso é só um parâmetro para o juiz saber qual regime vai te colocar inicialmente. Por quê? Porque ele pode te colocar por um regime mais grave ou um regime menos grave do que a pena aplicada permite, desde que tenha motivação idônea, motivação no caso concreto, e não com base na gravidade em abstrato, não com base na motivação no caso concreto, no caso abstrato. Então, o item A, ele está errado, foi dado como errado. B,
Os crimes cometidos com violência contra a pessoa impedem a determinação do inicial aberto. Falso. Como eu falei para vocês, a determinação do regime inicial de pena está no 33, parágrafo 2º. E quando eu disse para vocês, né, pena até 4 anos e o cara não ser reincidente, é aberto, pena entre 4 a 8. Isso, pessoal, lá no 33, parágrafo 2º, não é levado em consideração se tem violência ou não, ou grave ameaça à pessoa. Então essa está errada. Por quê? Porque não está a violência grave ameaça no 33, parágrafo 2º do Código Penal. C. A análise das consequências do crime é irrelevante para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena, pois é circunstância que já pode aumentar a pena base. Pessoal, as consequências do crime realmente são circunstâncias judiciais. E essas circunstâncias judiciais estão no artigo 59 do Código Penal. Acontece que se você lê o artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais elas são usadas para várias coisas. E no inciso 3º diz que as circunstâncias judiciais, entre elas as consequências do crime, deve ser sim utilizada para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Então tá falso por conta do artigo 59, inciso 3º. Desdado. A D vai falar assim: os crimes contra a honra, por serem punidos com detenção, impedem a aplicação do regime inicial fechado, mesmo em caso de reincidência. Falso, pessoal. Novamente, o artigo 33, parágrafo 2º, ele vai dizer que vai ser regime aberto, semiaberto ou fechado, a depender da pena aplicada. Não tem nada dizendo se é detenção ou reclusão. Tanto detenção como reclusão admitem regimes fechados, semiaberto e aberto. Na grande maioria das vezes, quem comete um crime punido com detenção inicia no aberto, ou no fechado, inicia no semiaberto e no aberto. Na grande maioria das vezes, quem comete um crime punido com detenção, como calúnia, como injúria, por exemplo, que é um crime contra a honra, inicia no regime semiaberto ou aberto. Porém, nada impede que o juiz fixe, com base na gravidade em concreto do crime, o regime fechado. Então tá errado. Não tem nada a ver. Item é possível a aplicação do regime inicial semiaberto para pena superior a 4 anos, no caso de réu reincidente, a depender do tempo de prisão provisória cumprida por ele até a sentença. Essa é a resposta que foi dada como correta. E sobre isso, pessoal, é bom, vou ver se eu consigo deixar aí na descrição um link para baixar as súmulas penais. E as súmulas penais, para você dar uma olhada sobre isso, é a súmula 719 do STF e a súmula 269 do STJ. Então, súmula 719 do STF e a súmula 269 do STJ. Ambas as súmulas dizem que é possível o juiz fixar um regime mais grave, ou às vezes menos grave, do que a pena aplicada permite, mas tem que ter motivação idônea. Então, é possível a aplicação do regime inicial semiaberto para pena superior a 4 anos, no caso de reincidente, a depender do tipo de cumprimento de prisão provisória por ele na sentença? Sim. Primeiro, é possível se o juiz motivar de forma idônea. Segundo, existe o fenômeno da detração, que é descontar da tua prisão cautelar, da prisão antes de ter sido condenado, o tempo, descontar da prisão definitiva, o tempo que tu ficou em prisão cautelar. Isso é a detração. Então, o que é que ele está dizendo? Se o juiz, ao fixar a pena, fixou a minha pena em 6 anos, só que ele viu que cautelarmente eu fiquei preso em 3 anos, ele vai fazer a detração. Vai descontar das 6 anos da pena definitiva, os 3 anos que eu passei em cautelar. Sobram quanto? 3 anos. Se a pena é 3 anos, o juiz pode, motivando no caso concreto, me colocar no regime semiaberto. E até a súmula diz isso. A súmula diz que condenado reincidente, que pena não seja superior a 4 anos, pode iniciar no semiaberto. Então, essa questão, ela está correta. É possível a aplicação de regime inicial semiaberto para pena superior a 4 anos, no caso de réu reincidente, a depender do tempo de prisão provisória cumprido por ele na sentença. Ou seja, quando o juiz fizer a detração e diminuiu o que ele ficou cautelarmente preso da pena definitiva, e se ele vê que a pena está menor do que 4 anos, é possível sim que ele coloque o semiaberto. O item é o correto. Essa questão ela não foi muito fácil. Engraçado, os alunos reclamaram mais da primeira. Sobre detração penal, compreende-se que é exatamente você descontar da pena definitiva o que você ficou cautelarmente preso. Por isso que a resposta correta é o item B de bola, que diz assim: o cômputo no prazo da pena privativa de liberdade, do tempo de prisão provisória ou prisão administrativa. Ah, professor, você não falou em prisão administrativa. Pessoal, aqui a detração está no artigo 42 do Código Penal. E essa é a letra da lei do artigo 42. E lá diz prisão administrativa. Prisão administrativa não existe mais.
essa é a resposta correta porque está a letra do artigo 42. Mas desde a Constituição de 88, a prisão administrativa, que era aquela determinada pelo próprio delegado, não existe mais. Hoje, toda e qualquer prisão depende de um mandado do juiz. A única prisão que não depende de um mandado do juiz na hora é o flagrante, que, de acordo com 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode e a autoridade policial e seus agentes devem prender em flagrante delito. Então, a B é a correta. A A fala a possibilidade que o preso tem, em regime fechado ou semiaberto, de descontar parte da execução da pena pelo trabalho ou pelo estudo. Isso é a remissão. O item A está definindo a remissão, que está no artigo 126 a 130 da LEP, da Lei de Execução Penal. 126 a 130 da LEP. C é a atenuação da pena por ato do Poder Executivo. Falso. Isso aí a gente chama de um tipo de comutação de pena. Comutação de pena é a substituição de uma pena mais grave por uma pena menos grave. A comutação de pena, essa substituição de uma pena de reclusão por detenção, a substituição de um regime, que é a comutação de pena, sair do regime mais grave para ir para o menos grave, ela pode ser feita por meio do indulto, que o indulto é do executivo. Então, C está mais para a comutação de pena. D, conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. Na realidade, a pena privativa de liberdade pode ser convertida em pena restritiva de direito, de acordo com o artigo 44 do Código Penal. Se você descumprir a pena restritiva de direito, aí essa pena restritiva de direito pode voltar a ser pena privativa de liberdade. Acho que até a gente já conversou sobre isso na aula passada. Item E, a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa. Falso. Detração é o que está descrito no item B de bola. Perfeito. Quarta questão. Quarta vai dizer assim. Quanto à suspensão condicional da pena, o SUSI, que está no artigo 77 do Código Penal, é correto afirmar que, pessoal, depois que o juiz calcula a tua pena, aí ele tenta converter a tua pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Se não der para fazer essa conversão, porque você não preenche os requisitos do artigo 44, aí o juiz vai tentar aplicar o SUSI, que é a suspensão condicional da pena. E para ele aplicar o SUSI, ele tem que ir lá no artigo 77. O SUSI é, como regra, você não ter a tua condenação mais do que 2 anos e você cumprir requisitos de ordem objetiva e subjetiva para que ele suspenda a execução da pena privativa de liberdade. Ou seja, o juiz vai dizer assim, Sidney, eu te condenei por furto, ou por roubo, ou por qualquer crime, a pena de 1 ano e meio. E eu estou vendo, Sidney, que você preenche os requisitos do SUSI, que estão no artigo 77. Você não é reincidente em crime doloso, circunstâncias judiciais são favoráveis, não é cabível a substituição da PPL em PRD, do artigo 44, e eu vou te conceder o SUSI. Sidney, SUSI é suspensão condicional da pena. A execução da tua pena privativa de liberdade vai ficar suspensa se você concordar em cumprir certas condições. Beleza, senhor doutor juiz. Por quanto tempo a minha pena vai ficar suspensa? O seu período de prova, Sidney, eu vou fixar entre 2 e 4 anos. Então, o SUSI é a suspensão da execução da pena privativa de liberdade no período de 2 a 4 anos, que é o chamado período de prova. É certo que esse período de prova pode prorrogar se você estiver respondendo a outro crime no curso que ocorreu no curso dessa suspensão. Aí o juiz pode determinar a prorrogação. Mas o SUSI é isso. E quais são os requisitos do SUSI? Estão lá no artigo 77. Diz assim, item A. Durante o prazo da suspensão condicional da pena, o condenado não ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Falso. O nome já está dizendo, é suspensão condicional da pena. Ele está, sim, sujeito à observação e cumprimento das condições que o juiz estabeleceu. Não é à toa que é a suspensão condicional da pena. Isso está no artigo 78. O que é que está errado? O não aqui. B. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos pode ser suspensa de 4 a 6 anos. Está correto? Em 2 casos. O chamado SUSI etário, que é se você tem mais de 70 anos na data da sentença, e o SUSI humanitário, que é se razões de saúde justifiquem. O cara está com câncer, está em AIDS em fase terminal, o cara é asmático, razões de saúde justifiquem. Então a regra é que a tua pena privativa de liberdade até 2 anos pode ser suspensa pelo SUSI no período de prova de 2 a 4 anos. Acontece que, se razões de saúde justificarem, SUSI humanitário, ou você tiver mais de 70 na data da sentença, SUSI etário, a tua condenação pode ser até 4 anos e ela pode ficar suspensa pelo SUSI. E fica suspensa por quanto tempo, professor? De 4 a 6 anos. Então, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos pode ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou
tenha razões de saúde que justifiquem a suspensão. Correto. Isso está no artigo 72, parágrafo 2º. A B é a resposta correta. C. O condenado reincidente em crime doloso pode ter suspensa a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos por 2 a 4 anos. Tá falso. Como regra, quem é reincidente em crime doloso não tem direito ao SUSI. E isso está no artigo 77, inciso 1º. Se a condenação anterior for a pena de multa por esse crime doloso, o juiz pode estabelecer o SUSI. Mas isso é uma exceção. Se a sua condenação anterior for a pena de multa, o juiz pode estabelecer o SUSI. Mas é exceção. A regra é que se é reincidente em crime doloso, não tem direito ao SUSI. Isso está no 77, inciso 1º. D. A suspensão se estende às penas restritivas de direito e à pena de multa. Falso. SUSI é suspensão da execução da pena privativa de liberdade. Só cabe o SUSI se não der para o juiz converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou multa. Ou seja, o SUSI, ele só suspende a pena privativa de liberdade. Ele não suspende nem a pena restritiva de direito e nem a multa, e isso está no artigo 77, parágrafo 1º. Aliás, desculpa, artigo 80. Artigo 80 do Código Penal. Item E de Eva, a suspensão não poderá ser revogada em nenhuma hipótese. Falso. No artigo 81 caput, nós temos os casos de revogação obrigatória do SUSI, que o juiz obrigatoriamente tem que revogar. E no artigo 81, parágrafo 1º, a gente tem os casos de revogação facultativa do juiz. Sugiro que você dê uma lidinha. O item B, então, é a resposta correta. Por fim, quinta e última questão sobre o livramento condicional. Turma, eu falei para vocês que o juiz faz a dosimetria da pena e calcula a tua pena. Depois que ele termina de calcular a pena e teu regime, ele tenta converter a tua pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou em multa. Se não der, ele tenta aplicar o SUSI, a suspensão condicional da pena. Acontece que às vezes você não preenche o requisito do SUSI porque é reincidente em crime doloso, por exemplo. O que é que o juiz faz? Nesses casos, aí o juiz manda você cumprir a sua pena. Mas existe a possibilidade de você cumprir parte da sua pena fora do presídio, como se você estivesse no regime aberto. Esse benefício se chama livramento condicional, que está no artigo 83 do Código Penal. Então você vai cumprir parte da sua pena privativa de liberdade. Que parte é essa? 1/3, se você for primário e não for crime hediondo equiparado, metade, se você for reincidente e não for crime hediondo equiparado, e 2/3, se você cometer crime hediondo ou equiparado a hediondo. Então você vai cumprir parte da sua pena na prisão, ou seja, 1/3, na prisão não, no regime fechado, semiaberto ou aberto, você vai cumprir parte da sua pena privativa de liberdade, e o juiz, ele pode dizer assim, ó, Cine, tu já cumpriu 1/3, tu tá preenchendo todos os requisitos do livramento condicional, esses 2/3 tu vai cumprir em casa. Como se você estivesse no regime aberto. É como se eu tivesse no regime aberto. Esse é o livramento condicional que está a partir do artigo 83. Bora ver. É vedada a concessão do livramento condicional para o preso que cumpre pena em regime fechado, sob pena de incorrer em progressão por salto. Pessoal, realmente não existe progressão por salto. Se eu estou no fechado e quero progredir, só se for para o semiaberto. Se eu estou no semiaberto e quero progredir, só se for no aberto. Eu não posso progredir do fechado direto para o semiaberto. No fechado direto para o aberto. Só que a progressão de regime e o livramento condicional são institutos totalmente diferentes. Como eu falei, você vai para o livramento condicional, é como se você estivesse no regime aberto. É como se, não é que você saiu do fechado e foi direto para o aberto. Então não é vedada essa concessão. Tá falso. B de bola. É jurisprudência isso. Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, o descumprimento das condições de livramento condicional pode ser aferido após o término do período de prova, ainda que não tenha sido prorrogado pelo juiz de execução. Falso. Pessoal, se eu estou no livramento condicional, cumpri 1/3, o juiz disse, esses 2/3, Sidney, tu pode cumprir em casa. Aí eu cumpri os 2/3 em casa. Quando eu acabo de cumprir o restante da minha pena em casa, como se estivesse no aberto, e não dou causa à revogação, o juiz extingue a minha punibilidade. Ainda que depois surjam provas de que eu cometi crime durante o período do livramento, esse livramento não pode mais voltar atrás. Pessoal, extinguiu a punibilidade, nada mais pode prejudicar o réu. Ainda que surja uma prova comprovando que durante o livramento eu pratiquei crime. Então, essa está errada. Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, o descumprimento das condições de livramento condicional não pode ser aferido após o término do período de prova, ainda que este não tenha sido prorrogado. Tá falso. C. O lapso temporal para livramento condicional, no caso de reincidente,
é de 2/3. Falso, no caso de reincidente que não cometeu crime hediondo equiparado, é de metade. Isso está no artigo 83, inciso 2 do Código Penal. Se for crime hediondo equiparado, seja você primário ou reincidente, desde que não seja reincidente específico em crime hediondo equiparado, aí vai ser 2/3. Sugiro que você leia o artigo 83, inciso 5. D de dado, é vedada a revogação do livramento condicional por crime cometido antes do período de prova? Falso. Tem 2 casos de revogação obrigatória do livramento condicional. E a revogação obrigatória está no artigo 86. Aliás, é só um caso, porque são 2 situações que pode ocorrer esse caso. É se você for, durante o período de prova, durante o período que você está cumprindo fora do presídio, se você for condenado definitivamente à pena privativa de liberdade por um crime praticado antes ou durante o livramento condicional, o juiz é obrigado a revogar. Então, qual é o único caso que o juiz obrigatoriamente tem que revogar o livramento condicional? Quando você é condenado definitivamente à pena privativa de liberdade, por qualquer crime, seja esse crime ter ocorrido antes do livramento condicional ou durante. Então não é vedado, porque é uma das causas que podem, está no artigo 86, inciso 2. E é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico em crime hediondo. Está correto. Ou seja, se você cometeu crime hediondo, estupro, homicídio, ou equiparado a homicídio qualificado, ou homicídio simples praticado na atividade tipo de extermínio, ou latrocínio, e depois cometeu um crime hediondo, então cometi primeiro um crime hediondo equiparado, transitou em julgado, a condenação. Depois cometi outro crime hediondo equiparado, por esse novo crime hediondo equiparado, eu sou reincidente específico em crime hediondo equiparado. Então, por esse novo, eu não tenho direito ao livramento condicional. Está no artigo 83, inciso 5. E aí, galera, tiraram 10? Espero que sim. Fique com Deus. Tchau, tchau.